Desencontro, tão obscura quanto a atuação e a produção de Ernesto Alonso e dos atores respectivos dessa trama. Sim, foi uma novela muito obscura e é sobre ela que eu estarei falando no vídeo de hoje. Desencontro é uma novela mexicana produzida por Ernesto Alonso para a Televisa entre os anos de 1997 e 1998. A história é original de Caridad Bravo Adams e Luis Moreno, baseada na telenovela El Enemigo, e foi adaptado por Liliana But, Jorge Lozano Soriano e Carmen Daniels. Foi exibido entre 17 de novembro de 1997 a 3 de abril de 1998, com 100 capítulos de 1 hora. Substituiu Salud, Dinero e Amor e foi substituída por Vivo por Helena. Esse encontro conta a história de dois homens muito diferentes entre si que se apaixonam pela mesma mulher, que é Victoria San Román. É o drama de uma jovem dividida entre o amor e o ódio na cidade de Querétaro, uma cidade que a atormenta muito e também ela tem uma admiração por ela, por causa de suas paisagens, sua cultura, enfim, coisas assim. A novela ela teve um problema com o enredo. Enquanto os adaptadores estavam escrevendo a história, eles tiveram sim problemas no início da trama. Eles só conseguiram restabelecer, fazer a história se encontrar no dia 5 de janeiro adiante, que é a fase final da trama. Durante o início da trama, a audiência, que era baixíssima, ela estava marcando menos de 15 pontos. Imagina, para a Televisa, uma emissora enorme do México, está marcando menos de 15 pontos em pleno horário das 8h30 da noite. Que vergonha! Sim, foi tão vergonhoso que a audiência, ao invés de subir, sempre caía. E olha que durante as tramas que eram exibidas nesse período do Natal para Ano Novo, enfim, esses eventos que tem de ano, a audiência da Televisa ela costuma cair, como de todas as outras emissoras, mas não tanto. A semana do Ano Novo foi uma das piores, gente. No dia do Ano Novo, a novela marcou 9,8 pontos de audiência. Que tristeza! Depois de ver essa audiência baixa, Ernesto Alonso deve ter pensado, não, vou ter que reestruturar aqui a história, vamos consertar isso aqui. Pena que foi logo depois que a trama já tinha começado, mas foi consertada. Antes de chegar no fim do ano, a audiência da trama marcou, em média, 13,4 pontos, sob a meta de 22. Quando teve essa nova fase da trama, já com uma história um pouco mais reestruturada, a audiência ela começou a subir. Começou a marcar 15 pontos para cima. E a última semana de exibição da trama, ela teve uma média de 24,4 pontos. Porém, essa média já era tarde demais para ela, porque já estava na semana final. Contudo, a novela fechou com uma média geral de 16,9 pontos de audiência, sob a meta de 22, ou seja, foi um fiasco de audiência. O próprio Ernesto Alonso falou em diversas entrevistas que Desencontro foi uma de suas piores novelas que ele produziu. Cenas de briga costumam ser muito interessantes, mas nessa novela aqui não foi. Eu assisti algumas cenas e tenho certeza de dizer a vocês que vocês vão dormir no meio dela. A briga não acontece logo assim, de cara. Sempre tem aquela troca de diálogos necessários, ao invés de partir logo pra briga. Aí, de repente, aí você dorme, você vai dormindo. E eles ainda dialogando. Quando você pega no sono, eles começam a brigar. E você perde a briga. Ernesto Laguardia, o ator que interpretou o personagem Luis Moreno, ele tem bastante cenas de ação, ou seja, se movimenta muito, briga muito. A crítica especializada e o público dizia que a performance dele para esse tipo de personagem não era muito boa. E o próprio ator falou que não gostou desse personagem, porque não era o tipo que ele fazia, e quando ele tentou fazer uma coisa diferente, deu ruim. E a ambientação escura da novela, ela foi um dos fatores para ter espantado a audiência. Uma novela que se passava às 8h30, na década de 90,
as histórias elas não eram puxadas para o lado da comédia. Elas eram bem trágicas. Tanto é que as novelas anteriores, que tinham essa mesma pegada, e que Desencontro tentou puxar o gancho, acabou não dando certo. E aí, a novela seguinte teve que ser um pouco mais leve. Foi protagonizada por Daniela Castro, Juan Ferrara e Ernesto Laguardia. E foi antagonizado por Juan Peláez e Maria Renes. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.